Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula de língua portuguesa será sobre o plural do substantivo. Então vamos lá. Os substantivos eles podem estar no singular e no plural. Então vamos dar um exemplo. Eu pego uma palavra no singular, o livro. O plural de o livro fica sendo os livros. Isso é o plural, isso é número do substantivo. Então, o singular indica um só elemento, o livro, e o plural, mais de um elemento, que fica os livros. Então, existe a formação do plural e eu vou mostrar para vocês várias regras que existem, na formação do plural. Então, eu vou colocar as regras dentro do 5º ano, que está no livro de vocês, para vocês poderem estudar, beleza? Então, vamos lá. Prontos para a primeira regra? Primeira regra, nós falamos sobre substantivos terminados em vogal, né? Então, por exemplo, gelo, o plural de gelo, gelos. Céu, plural de céu, céus. Então, eu só acrescentei o S no final. Primeira regra, então, eu só acrescentei o S. A segunda regrinha são aqueles substantivos terminados em AL, EL, OL, UL. Eu vou trocar o L no final por IS. Por exemplo, sinal vai ficar sinais. Então, eu troquei o L do final por IS. Coronel, eu troquei o L do final por IS. Coronéis. Isso é o plural na segunda regrinha. Então, a primeira regrinha eu só acrescentei o S, a segunda regrinha eu troquei o L pelo IS, beleza? Ok, vamos para a terceira regrinha, perdão. A terceira regrinha, os substantivos terminados em IL. Então, vamos dar aqui alguns exemplos. Se forem oxítonos, lembra de oxítono? Troco o IL por IS. Por exemplo, barril. Então, é uma palavra oxítona, porque é a última sílaba que é tônica, que é forte. Então, esse finalzinho de IL, ele vai ser trocado por S. Barril vai ficar barris. Outro exemplo, canil. No final, IL vai ficar canis. Isso é um plural. Um outro exemplo. Se forem paroxítonos, o IL, ele troca por EIS, EIS. Exemplo, réptil. Réptil, a sílaba tônica é paroxítona, é a penúltima. Então, réptil, o plural fica répteis, o finalzinho. Automóvel, fica automóveis, O finalzinho a gente troca por ES, EIS. Ok? Terceira regra. Quarta regrinha. Os substantivos terminados em M, nós trocamos por NS. Essa é fácil, Então, se eu falo homem, eu troco o plural por homens. Então, o final fica álbum, álbuns. Viu como troca o final? M por NS. Beleza? Quinta regrinha. Os substantivos terminados em R e Z fazem o plural ES. Então, por exemplo, par, o plural de par fica pares. O plural de nós fica nozes. Então, esse é o plural da quinta regrinha. Sexta regrinha. Os substantivos monossílabos. Monossílabos são aqueles que têm apenas uma sílaba, não esquece. E também são oxítonos. Nós colocamos no final o S. Por exemplo, mês. Mês é uma palavra monossílaba, só tem uma sílaba e tem o final S. Ou a gente vai acrescentar o que eu falei? É S. Então, mês fica meses. País fica países, ok? Essa é a sexta regra. A sétima regra, os substantivos terminados em X e S, que não são oxítonos, tá bom? Ficam a forma do plural normal. Então, por exemplo, eu vou trocar apenas o artigo. Se eu falo o cais, ficam os cais. Se eu falo o tórax, vai ficar os
tórax, ok? Então, vocês precisam entender essas regrinhas para quando vocês forem fazer as atividades não terem nenhuma dificuldade, tá bom? A oitava regrinha são substantivos terminados em ão. Então, aotil, terminados em ão, é a oitava regrinha. O plural dessas palavras eu acrescento o S, de algumas, tá bom? Então, por exemplo, se eu falo irmão, o plural fica sendo irmãos. Essa é uma, dentro da oitava regra. Se eu falo balão, o plural de balão fica balões. Aí muda, tá bom? Fica ões. Se eu falo cão, o plural fica sendo cães. Mudou. Tem 3 tipos de plural aí com a otil: ãos, ões e ães, tá bom? Ai, mas como eu vou saber esses plurais? Então, eu já estou passando as regrinhas e aí uma boa leitura, né? Você praticar a sua leitura, porque quem lê bastante, quem lê bem, vai falar bem, vai escrever bem, vai falar certo, vai escrever certo. Então, a prática te leva à perfeição. Então, vamos praticar a leitura para você poder aprender essas regrinhas dentro do contexto da sua prática, na prática da leitura, por exemplo. Você vai ler um livro e você, é bem que a professora falou isso, beleza? Então, vamos para a nona regrinha. Há substantivos que só se usam no plural. Por exemplo, as férias. Férias já é uma palavra que está no plural. Você não fala a féria, né? Fica as férias. Então, já está no plural, então não tem como colocar a palavra no plural. Os óculos, né? Óculos já é uma palavra que está no plural, então não tem como você colocá-lo no plural. Então, simples assim. Essa foi a aula de hoje sobre número do substantivo, falando um pouquinho sobre os plurais, tá bom? Dentro dos exercícios que vocês vão estar fazendo, procurem voltar aos textos, às anotações, às aula daqui, né? Aula vídeo, para vocês poderem estar tentando fazer. Não esqueça que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, jogar no grupo, tá bom? Nos comentários. Não deixe de tirar suas dúvidas, isso é muito importante, tá bom? Beijo, até a próxima aula.